Levítico capítulo 21. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus. Portanto, serão santos. Versículo 6. As leis para os sacerdotes consistiam não apenas em preservar a honra de tal posição, mas também em conservar a integralidade do relacionamento deles para com Deus e de suas obrigações como o homem principal entre o seu povo. Cada sacerdote representava a figura de Cristo, santo, incontaminado e sem defeito. Aos sacerdotes era ilícito o achegar-se a um morto, e ao sumo sacerdote essa regra era ainda mais rígida, já que nem a morte de seu pai ou de sua mãe o autorizava a descumpri-la. O sacerdócio era um ministério privilegiado que exigia um estilo de vida santo e totalmente dependente de Deus. Cabia aos sacerdotes a grande missão de unificar a nação na adoração ao Senhor como o único Deus verdadeiro e incentivá-la na busca por uma vida cada vez mais santa e consagrada. O exemplo dos sacerdotes e do sumo sacerdote devia ser para Israel uma visão provisória do plano de Deus para a humanidade. Ele vos será santo, pois eu, o Senhor que vos santifico, sou santo. Esses líderes espirituais deviam manter uma constante comunhão com Deus através de um relacionamento pessoal que os fizesse crescer no verdadeiro conhecimento. Reconhecendo a sua falibilidade e exaltando ao Senhor como soberano provedor, seu ministério, impulsionado pelo Espírito Santo, seria o mais eficaz testemunho de que Deus estava guiando o seu povo. Desta forma, sua eleição jamais seria considerada como uma predileção, mas um privilégio de superiores responsabilidades, representando o ministro de superior aliança, Cristo Jesus. Para tal encargo, portanto, nada menos do que isto poderia ser exigido. O sacerdote é santo a seu Deus. Hoje, nossos pastores e obreiros correspondem àquela privilegiada função. Apesar de não ser-lhes mais impostas as mesmas leis, o princípio que as norteava deve prevalecer. Santos serão a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus. Mais do que um eloquente pregador ou de um exímio teólogo, o mundo precisa de homens que correspondam ao chamado de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. A Bíblia não faz menção de pastoras como líderes espirituais da Igreja de Deus. Não se trata de algum tipo de preconceito, mas do fato do sacerdote simbolizar o próprio Cristo, além da importância do papel da mulher dentro do lar e de sua presença e influência no seio da família. Por negligenciar esta obra, tão sagrada quanto a função sacerdotal, é que muitas famílias têm sofrido as consequências desta inversão de papéis. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e subiu aos céus, tornando-se uma vez por todas o nosso sumo sacerdote, o sacerdócio uniu-se ao discipulado. Hoje, todos nós somos chamados para ser sacerdócio real, nação santa, e proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Todos nós recebemos o sagrado privilégio de sermos testemunhas de Jesus. Cada um, em sua esfera de influência, pode participar desta obra. Aos pastores cabe a função de pastorear, de cuidar das ovelhinhas do Senhor. Mas é o cuidado que devemos ter de uns para com os outros, que mantém o rebanho unido
e mais forte. Santidade não se limita a padrões de comportamento, e sim em imitar o perfeito padrão, Jesus Cristo. A vida exemplar cristã começa quando o crente compreende que não é ele mesmo ou as suas obras que devem estar em evidência. Até mesmo Jó, o homem que foi considerado justo e íntegro pelo próprio Deus, reconheceu a sua impotência diante da grandeza do Senhor. Assim como uma lâmpada precisa de uma fonte de energia para iluminar, precisamos de Cristo para que a nossa vida seja luz, a fim de que o Pai seja glorificado. Mateus capítulo 5, versículo 16. Seja o nosso sentimento como o foi o do salmista. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Salmo 115, versículo 1. Se homens e mulheres assumirem cada qual a sua função, como o Senhor nos orienta em Sua palavra, as famílias do seu povo serão benditas, sua igreja será fortalecida, o mundo será sacudido pelo último clamor e mais rápido veremos o regresso do nosso Senhor e Salvador que nos santifica. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu. Daniel capítulo 9, versículo 19. Vigiemos e oremos. Bom dia, sacerdócio real de Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros,